Oxente. Ave Maria. Nordeste. Ai, égua. Ô, mas não me diga. Olha. Nordeste. Oi, gente. Ô, gente. Se aproxime, chegue mais junto. Conversa de nordestino. Tem que ter cajuína, tem que ter mariola, tem que ter bolo de rolo. Juntou tudo isso, juntou a família. Vamos falar de muita coisa boa. Vamos hoje falar de carcinicultura. Será que é carne? Pode ser, mas é uma carne diferente. É uma carne que é tipo exportação vinda do Brasil para o mundo pelo Nordeste. Nós estamos falando do cultivo de camarão. Os camarões do Nordeste são produzidos, do Brasil são 99,7% produzidos aqui no Nordeste. Temos em primeiro lugar nesse ranking nacional o estado do Ceará. O segundo é o Rio Grande do Norte e o terceiro a Paraíba. Eles produzem o suficiente a gerarem 70 mil empregos diretos ou indiretos no Nordeste. Eles geram um recurso de bilhões de dólares. É muito dinheiro, muito emprego, é muito do que a gente tem a falar aqui hoje sobre camarão. E você também, se assim quiser, poderá também hoje aprender a investir, ganhar muito dinheiro com os camarões. Vamos saber tudo de camarões, não com um camaronês, mas com um brasileiro, um nordestino, um caba da gota, um caba de primeira sem segunda que não engata ré. Quando ele começou a história dele no mundo, foi há 18 anos e nunca mais voltou. Ficou pelo mundo nordestino ensinando como é que se cria e se cuida de camarão. Eu vou falar aqui hoje, agora, com esse nordestino do Oi Azul, galeguinho do Oi Azul. É um nordestino, recifense, mas que passou a vida aqui em Porto de Galinhas, Maracaípe e Pujuca. Vamos conversar com Edmilson Lacerda, o jacaré, como é carinhosamente conhecido pelo mundo afora. Edmilson, que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Cara, você então é engenheiro agrônomo. Correto. E como é que foi isso de você... como foi sua vida, sua infância no Nordeste do Brasil e vir a se envolver com camarão? Como é que tudo isso aconteceu? Minha infância, eu creio que é de um nordestino valente, né? Porque eu saí daqui de Porto de Galinhas um pouco jovem, comecei essa carreira aproximadamente muito jovem também, né? E segui mundo afora, começou aqui em Pernambuco, tive uma passada na Paraíba, depois em Fortaleza e Natal, que são um dos maiores produtores de camarão aqui de Brasil, né? Natal e Fortaleza são os mais fortes em produção de camarão, né? Em terceiro lugar, eu creio que Paraíba. Pernambuco ficou um pouco abaixo, porque entrou mais a parte de turismo, né? Mas se cultiva bastante camarão aqui também em Pernambuco. Isso dá dinheiro, né? Dá muito dinheiro. Para quem quer ganhar dinheiro, essa é a oportunidade. É só investir em camarão e não vai se arrepender. Qual a diferença do camarão que é cultivado, né, que é do cativeiro, que é do viveiro, para aquele que é pescado em alto mar? Ok. Geralmente na área, eu vou especificar uma questão, que na área de camarão tem muitas palavras técnicas, né, usadas na carcinocultura, né? De pronto, talvez eu vou tratar de mudar um pouco essas palavras técnicas para que as pessoas também entendam, né? O pequeno agricultor, por exemplo, né? O camarão
de água... tem o camarão de água doce e o camarão de água salgada. O camarão de água salgada, pescado em alto mar, é uma espécie específica que tem sua época de defeso. Nem todo momento pode se estar pescando. E por esse motivo, tomaram a decisão, né, inteligentemente de proporcionar cativeiro ou viveiro, como se diz, ou piscinas, né, de camarão para fazer a produção. Começando pela parte do laboratório, que é todo um processo específico, desde da reprodução, da desova, da eclosão, a parte do pai, da mãe, por dizer assim, que é em espanhol padre e madre, não? E também a parte de engorda, que é a parte principal que funciona aqui no Nordeste, né? É o forte do camarão, é a parte de engorda. E todo esse processo tem no Nordeste, tem em Natal, com a pontualidade de produzir bastante. Produzir bastante, e é um rubro muito interessante. Para quem está interessado em investir, é um bom investimento. Qual foi seu percurso? Você saiu do Nordeste, então, você foi para o mundo. Você, como foi um nordestino que saiu para qual país inicialmente, e qual foi o seu percurso e onde você está atualmente? Ok, o primeiro percurso foi para aperfeiçoar algumas técnicas em Equador. Posteriormente, regressei do Equador com algumas novas técnicas. Depois, como comentei, passei por Pernambuco, Paraíba, Natal, Aracati, inclusive, que é Fortaleza também, né? E a primeira saída direta foi para a Venezuela, né? Que foi justamente na época de Hugo Chávez, era o forte Hugo Chávez, né? Então, me contrataram para um laboratório para fazer a reprodução do camarão no laboratório e passei 6 meses. Posteriormente, tive a oportunidade de ir para Guatemala. Em Guatemala passei 4 anos e meio. Posteriormente fui para Honduras, onde passei 13 anos em Honduras aproximadamente. E depois fui Nicarágua e eu atualmente estou em Guatemala. Hoje você tem sua própria empresa, mas antes você inclusive ocupou cargos importantes em uma multinacional que fornece, né, para Ásia, América Central e Europa. Correto. Como foi sua experiência nessa multinacional? Que multinacional era essa? Bom, a última empresa, inclusive, que eu trabalhei é multinacional. É uma empresa que trabalhava também com o rubro de pescado, né? É uma empresa que fez seu empreendimento atualmente na parte de cassinocultura, isso diretamente em Honduras. Essa empresa chama-se Grupo Cook, é uma das maiores empresas reconhecida mundialmente, né? Porque trabalha com salmão. O forte deles é salmão, agora está na parte de marisco e entrou agora na parte de cassinocultura. Isso na parte em Centro-América, né? Eles são canadenses, é um grupo canadense, uma empresa muito grande, onde exportava para Europa, Estados Unidos, China, enfim, uma série de países que eu até desconheço também, né? E tem uma fama muito grande na parte de piscicultura, né? Essa foi a empresa. Eu, em esse momento, estava como um gerente da parte de reprodução, de produção e genética da empresa, né? Ou seja, da parte de maturação principalmente, e na parte de centro de padrote, centro de reprodutores. O Brasil hoje produz 1,2 milhão de toneladas de camarão e movimenta 5 bilhões de dólares. É isso mesmo. Essa potência que é o Brasil hoje na exportação, na produção do camarão, também contribui para o fortalecimento, a credibilidade dos brasileiros, assim como você, os nordestinos, porque, diga-se de passagem,
o camarão do Brasil é referência no mundo, gera aqui no Nordeste 70 mil empregos diretos e indiretos. Então, lá fora, o nordestino é visto como um especialista, é respeitado quando fala em camarão? Claro que sim, né? Em todo lado, não somente aqui de Brasil, do mundo, tem sua especialidade, especialista. Aqui em Brasil tem muitas pessoas e muitos nomes reconhecidos lá fora, né? Tem Luz Farias, tem Ana Carolina, tem Valdivô, tem Itamar Rocha, que é um dos maiores conhecidos, que é presidente da BCC, Itamar Rocha, né? Enfim, há várias pessoas renomadas aqui no Nordeste, pode dizer assim, né? No Nordeste, muito conhecido, que quando vai lá fora é show de bola, né? E tem dado excelentes resultados, inclusive aí pessoas, maestros de universidade, inclusive de Santa Catarina, que infelizmente esqueci o seu nome agora, no momento, que dão palestras mundo afora também. Algumas palestras que eu tenho participado e tenho visitado, sempre está presente, sempre algum brasileiro. Aqui há um português também, que atualmente está vivendo no Brasil e fazendo um trabalho excelente, que se chama João Rocha, está trabalhando na parte de genética, vive na Paraíba, excelente pessoa, tem desenvolvido uma técnica incrível para o crescimento do camarão, para acelerar o crescimento do camarão. E aí muitas técnicas desconhecidas, que muita gente não sabe que se trabalha no camarão, que é muito interessante. Fala-se, a sua especialidade entre os camarões, com os camarões, é exatamente na pneu Vanamei. Correto, pneus Vanamei é a espécie. Né? Fala um pouquinho dessa espécie, pessoal. O nosso povo aqui saberia identificar que espécie é essa? Sim, claro que sim. A maioria da espécie pneus Vanamei, né, eles conhecem também como camarão rosa. Um camarão também, pode dizer assim, local, mas inicialmente sua genética veio de Equador, né? E através daí, nos anos 80, mais ou menos, 70, 80, no caso dos anos 70, foi os japoneses que desenvolveram a técnica e passou os centro-americanos e os brasileiros começaram a desenvolver suas próprias técnicas. Cada país tratava de fazer o melhor, inclusive Equador, tudo, né? No ano de 1994, eles faziam pesca em alto mar, traziam os animais, pode dizer assim, já com listo para desovar e levavam para tanques de desova e depois comiam o camarão ou devolvia para o mar a espécie Vanamei, né? Com o tempo essa espécie foi vendo que tem um tempo de defesa e não podia ter a espécie grávida, por dizer assim, de modo um pouquinho para que todo mundo entenda. O camarão não podia agarrar todo o tempo o camarão no mar. Eles tomaram a decisão de inventar os laboratórios. Daí foi de onde começou o Brasil, sua época que começou foi mais ou menos anos 80, Brasil, Equador, igual. Todo mundo começou um processo de aprendizado, de tecnologias, a ganhar conhecimento, fazer suas provas, sua experiência, tudinho, né? Já nos anos 2000, 2010, o pessoal já tinha a técnica desenvolvida, já tinha a técnica desenvolvida, e com isso passaram a ter uma ideia como processar um camarão do mar em laboratório. A partir do momento que começaram a trabalhar dentro do laboratório, se desenvolveu boas técnicas e hoje em dia se fizeram a engorda, que é onde todo mundo agora come um camarãozinho, esse camarão que vocês comem na praia. Não pense que muitos deles são de alto mar ou são... Não, isso são camarões que vêm de engorda, de viveiro, de piscinas, tanto de Fortaleza como Natal, etc. Quantas espécies de camarão existem? Há mais de 2.000 espécies de camarão. Só que tem camarão palhaço, camarão boxeador, camarão de todo tipo, cor e apelido, né? A espécie mais conhecida no mundo atualmente chama-se Pneus Vanamei, que é o conhecido como Vanamei, né?
A outra espécie também muito conhecida é o Macrobrac e o Rosenberg. Tem o Stilrost, tem o Astecus, tem, enfim, uma série de espécies de camarão em o qual se cultiva em laboratório. Há outros que não. Há outras espécies que não vale a pena cultivar por sua debilidade, porque tem que ter toda uma resistência para sobreviver em determinado clima, em determinado ambiente, né? Então, é um processo. Tudo é um processo, tanto na parte de laboratório como na parte de engorda. Então, aquele camarão que a gente costuma saborear aí, né? Que é aquele lá ao alho e óleo. Correto. Aquele é o Vanamei. Esse é o Vanamei. Ah. Aí não tenho dúvida, é o Vanamei. É o mais produzido. É o mais produzido no mundo. No mundo. No mundo, no mundo. Aham. E Brasil, eu diria que 90% do camarão produzido é Vanamei, né? Quando você fala do Vanamei, e você citava aí, de laboratório. Laboratório seria o quê? De cativeiro? Viveiro? Não, o laboratório consiste em, como eu poderia explicar em resumo? O laboratório consiste em uma empresa ou microempresa, algumas salas específicas para fazer o estudo da procriação do camarão dentro de determinadas salas. Ou seja, eu vou dar um exemplo e vou simplificar para que todo mundo entenda. Por exemplo, o camarão quando está em alto mar, e o mar tem algas marinhas, né? Então, o laboratório foi necessário, porque a algas é o primeiro alimento da larva do camarão. Essas são colocadas algas. Então, foi necessário aprender a técnica de produzir as algas do mar dentro de uma sala, mais ou menos com essa, com tanques específicos, com oxigênio, com todos os detalhes, para justamente ter o primeiro processo de alimento do camarão. Posteriormente, o camarão, quando ele, em alto mar, quando ele desova, em geral, vem desova perto do mangue. Por quê? Porque é uma água saloba, não é uma água 100% salina. Ela é uma água saloba, é uma água de um pouco mais baixa salinidade. Então, o processo do camarão inicial, se deram conta que eles vinham desovar no mangue e aí eclosionava suas larvas, fica as larvinhas no mangue até que forme sua etapa de camarão e regressa ao alto mar outra vez, né? Então, todo esse processo se aprendeu e trataram de colocar em salas específicas para fazer a produção, para fazer a sala de algas de alimento, para que tipo de alimento ofertar aos camarões, porque você fazer um camarão em uma sala específica não é simplesmente você agarrar um camarão e vou dar qualquer comida ou vou dar qualquer alimento, né? Tem que ter uma especialidade específica. Por isso que há muitos expertos em várias especialidades na área de camarão. Tem especialista só na área de algas, especialista na área de genética, tem especialidade na área da reprodução, na área de fazer os padrotes, a fêmea. Enfim, há vários setores, por isso que é tão grande o rubro de camarão no mundo e muita gente desconhece. Esse conceito de laboratório também tem aprimoramento genético ou mudança genética? Correto. Tem alguma espécie assim já só no laboratório? Veja só. Uma vez o processo é o seguinte, uma vez que se conseguiu agarrar o padre e a madre de alto mar e fazer em cativeiro esse animal, domesticou o animal, por exemplo, o animal era, né? E chegaram a domesticar dentro do laboratório, a partir daí começou a fazer sua reprodução. Atualmente, todos os camarões que a gente come hoje em dia é por um processo de um animal domesticado, já é um animal mais dócil, não é um animal selvagem. Digamos, agarramos do mar um animal selvagem e hoje já domesticando, por isso que tem um alto índice de produção e de aproveitamento da desova do camarão e da eclosão, para ser mais produtivo. Se hoje, né, quem estiver nos assistindo, tiver uma propriedade, né, ou ser pecuarista ou agricultor, enfim, tem ali alguns hectares, não é? É possível praticar, iniciar-se nesse cultivo do camarão, já que está dando tanto de dinheiro, é possível alguém
lá no interior do estado quiser agora produzir? Claro que sim. Eu penso que falta um pouco de ajuda da parte do governo para implementar algumas técnicas e apoiar o pequeno agricultor, né? Assim, pensando a grosso modo. Por quê? Porque não é complicado. É algo simples de fazer. Se você tem o espaço para fazer um tanque pequeno, assim como o pessoal cria tilápia, se pode cultivar camarão. Mas para isso precisa mão de obra específica e técnica. O governo poderia muito bem proporcionar técnicos, né, o técnico agrícola, que tem muito, né, no Brasil, ensinar algumas técnicas para apoiar o agricultor, como manter ou como engordar. Né? A engorda consiste em você ter a aeração, ou talvez não, alimentação adequada para o camarão, assim como alimenta um cachorro, como alimenta um gato, existe alimento específico para o camarão, você engorda. Aproximadamente com 45 dias você poderia estar trabalhando e retirando de uma piscina de camarão um camarão com promeio de peso de 12 a 18 gramas, que isso é excelente. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode cultivar. Tem um pouco de trabalho? Tem um pouco de critério e cuidado? Tem, mas é possível sim. E também para os grandes empreendedores, que também deveria empreender nesse comércio, porque o problema é que muita gente desconhece. E aqui, honestamente, os empresários, alguns, não são todos, alguns empresários brasileiros se encerram no seu mundo para que outra pessoa não comparte tecnologia. Tem sua tecnologia, porque esse é o segredo, por dizer assim. Mas lá fora, nada que ver, é outra história. Lá tem uma comunicação, tem a oportunidade de um conversar com outro dono de empresa, dizer, eu tenho esse problema, tu tem aquele problema, o que é que tu está fazendo para ser mais produtivo? Então se ganha muito conhecimento e se ganha muito mais, ao contrário que infelizmente passa aqui no Brasil dos empresários de se cerrar para não compartilhar seus conhecimentos. Eu acho que isso falta. E isso poderia começar pelo governo para apoiar os pequenos, né? Pensando dessa forma, nós temos aí, você falou, mais de 2.000 espécies de camarão existem. Mas aquelas que são para cativeiro, né, para o viveiro, não é? São quantas espécies? Por exemplo, a mais conhecida no mundo é Penaeus vanamei. Tem os japônicos, tem Strelitz. O Penaeus vanamei, o interessante dele é que é uma espécie resistente. É uma espécie resistente a baixa temperatura, a alta temperatura. É uma espécie muito produtiva, muito produtiva. Uma espécie que pode se adequar a um sistema, inclusive, de água salobra, porque acorde-se que o camarão ele vem do mar, é o de água salada, mas a técnica está tão adaptada que você pode agarrar um camarão vanamei, colocar em água doce e ele vai sobreviver, sem problema nenhum. E vai engordar da mesma forma, talvez o crescimento vai ser um pouco mais lento, né? Mas igual vai ser produtivo, tanto para o pequeno e como o grande. Você falava aí, então, vanamei basicamente é um camarão de água salgada. De água salgada. E falando do camarão de água doce, nós temos o pitu, até pelo tamanho, ele é mais rentável, é mais difícil de criar, de manter em viveiro? Olha, segundo experiência minha, eu sinto que o Macrobacter rosenberg, que é o camarão pitu, conhecido como pitu, né? Ele é um camarão mais delicado e menos produtivo que o vanamei, né? Ele é mais trabalhoso e o processo dele, tanto de engorda como de crescimento, é mais lento. Por isso a vantagem das pessoas usarem o vanamei, porque ele tem um rendimento melhor na piscina, na engorda, no laboratório, para a produção, para a sua produção, né? Por isso que se cultiva menos camarão de água doce versus camarão de água salgada. Se hoje alguém quiser fazer, né, um viveiro, manter lá, construir um cativeiro lá de camarões, o tamanho menor, mas que já fosse rentável, seria o quê? Veja só, hoje em dia, como tem tanta coisa, tem tanta técnica, tanta fórmula,
que se pode fazer que, por exemplo, 10 metros quadrados, 20, 50, 100, meio Uau. hectare, 1 hectare, ou seja, você pode produzir camarão em qualquer espaço. Até, por exemplo, não sei quanto tem essa sala aqui, você pode fazer um tanque aqui e produzir camarão. Isso não é problema nenhum, o espaço não é problema. Inclusive, onde eu estou atualmente, se cultiva 500, é interessante saber isso, em Guatemala se cultiva 500 camarões por metro quadrado, ou seja, a produção, eles chegam a produzir, é um dos países mais produtivo de Centro-América em termos de espaço. Tem pessoas que colocam, eu estou falando isso é intensivo, né? Super intensivo. São 500, 600, 700, 1000, depende muito. Atualmente, eles encontraram um problema e baixaram um pouco sua densidade, né? Aqui em Brasil, creio que está um pouco mais baixo, porque, como eu disse, às vezes o empresário tem medo de ir dar um passo mais, mas a capacidade é incrível de produção do Vanamei. Aqui, geralmente, eles sembram 3, 15, 20, 50 por metro. Lá fora, eles sembram 50, 100, 200, 500 camarões por metro quadrado. Ou seja, é uma coisa de louco. Então, o espaço, se você tem um pequeno espaço, você pode subir a densidade. Lógico, com seus critérios e seus cuidados. O clima do Nordeste favorece ou não? Claro que sim. O clima do Nordeste é excelente para a produção de camarão, cultivo de camarão. É um dos melhores climas, inclusive, do mundo. É um clima que não tem, aqui não tem. Por exemplo, em Centro-América tu tem terremoto, tu tem maremoto, tu tem tormentas, tu tem um clima pesado, tem o El Niño e la El Niña também, que é justamente épocas que é muito quente ou muito frio, né? Ou seja, é incrível a diferença. Brasil não, Brasil é um país estável, o Nordeste é um país estável para a produção de camarão. Aqui não existe uma temperatura baixa que vai chegar a 0 ou a 3, 4 partes a temperatura da água. Então, a possibilidade de produção do Brasil era para ser uma das maiores produções do mundo. Do mundo. Infelizmente, não se aproveita o recurso que tem. Infelizmente. É uma tristeza isso. Mas Brasil tem a capacidade monstruosa de ser um dos maiores produtores do mundo de camarão, mas não se aproveita esse... Para que tenhamos uma ideia disso, assim, dessa proporção entre investimento e margem de lucro, de para investir por para lucrar quanto? Qual é o percentual de lucratividade hoje de investimento? Veja só, na questão do investimento, o que se tem que tomar em consideração, que é a base, por exemplo, eu estou falando de piscina, não estou falando de laboratório, a base é justamente a infraestrutura. Se você já tem, você só vai investir com a mão de obra específica. Se é pequeno, não necessita tantas pessoas. Se é grande, sim, né? Depende das densidades, porque a densidade requer mais oxigênio, né? Então tem que ter mais aeradores, né? E se é em baixa densidade, tranquilo, você trabalha com menos pessoas, tranquilo, tem que cuidar somente na parte energética e na parte da alimentação. Essa é a questão mais cara na parte produtiva do camarão, alimento e energia, né? E eu diria que seria 60% de lucro, 40% de gasto, em geral. É muito bom, é muito bom. Imagina tu ter 1 hectare de... vou botar... 1 hectare, vai. 1 hectare e tu passa 45 dias e tem camarões de 20 gramas, 20 gramas. E tu pode sacar 10, 15, 20 toneladas em uma piscina de 1 hectare. Ou seja, 20 toneladas, calculando esse dinheiro, é muito dinheiro, né? Ou seja, por isso que é um dos rubros mais importante, eu diria que é um dos rubros mais importantes do mundo, é a cassinocultura. Caraca. Porque camarão, se é caro, todo mundo vai na praia, vai comer um camarão e não é barato, é caro. Por isso mesmo. Também, não vamos falar somente das flores, né? Vamos falar também dos espinhos, das dificuldades, não é? Durante
nos últimos anos, a humanidade vivenciou o desafio da pandemia da Covid, né? Covid-19. Um pouco antes, ou junto naquele período ali, esse mundo do camarão também sofreu uma coisa desse tipo aqui no Brasil, que foi o Mancha Blanca. Correto. Teve, alguns anos atrás, aqui, não só a Mancha Blanca. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá fora, que era mais jovem, teve uma enfermidade que se chamava NIM, necrose endopática muscular, onde prejudicava o músculo do camarão e era como a metade do camarão estava vivo e outra metade estava morta e passou a morrer muito camarão, teve muita perda, quase acabava com o rubro de camarão aqui no Brasil. Então, trataram de baixar. Por quê? Porque subia muito a densidade, não implementava técnicas e faltava um pouco de conhecimento e também, inclusive, da parte genética do camarão e acabou tendo esse tipo de problema. Isso estou falando que foi mais ou menos, isso foi nos anos 98, 2000 e alguma coisa, né? Já agora há pouco aqui em Brasil teve uma doença, como bem você comentou, que se chama Mancha Blanca. E essa doença é um vírus, né, que prejudica o camarão. Agora eu também quero deixar uma coisa clara, porque me fizeram essa pergunta, disseram, esse é vírus, pode contaminar o ser humano? Não, de forma nenhuma. Acorde que o camarão se ferve, se frita e todo, passa por um processo. E esse vírus é uma espécie de vírus somente para o camarão. Não tem nada que ver com um vírus que vai transmitir do camarão para o ser humano. Não. Porque, na verdade, ele ataca o cefalotórax do camarão, né? E, ademais, o camarão, ele muda o exoesqueleto. É como uma cobra, né? A cobra, quando vai crescendo, ele muda o exoesqueleto, o camarão, né? Então, por esse motivo, não tem forma nenhuma de um vírus, de um camarão contaminar um ser humano. Porque é importante que as pessoas saibam. Porque está com vírus e pode ser que eu vou ter um problema, uma indigestão. Não, isso não passa, não procede de forma nenhuma, né? Então, essa Mancha Blanca atacou também fortemente aqui em Brasil. Tiveram a oportunidade, muitos técnicos de fora vieram, que já tinham experiência, tanto de China, principalmente Equador, vieram para o Brasil, expuseram os conhecimentos que tinham e eles recuperaram o rubro outra vez aqui em Brasil. Atualmente está tudo normal e já convivem com a enfermidade, com a doença. E essa coisa do ser humano, algumas pessoas serem alérgicas, que propriedade tem um camarão que provoca reações assim? Veja só, no caso de uma alergia ou coisa desse tipo, o que passa é que às vezes algumas pessoas não armazenam bem seu camarão, essa é outra coisa. Às vezes o camarão passa do tempo de processar ou prolifera uma carga alta de bactéria em sua cabeça do camarão e acaba afetando algumas pessoas que é mais sensível no estômago, né? E acaba pegando alguma alergia. Esse é o motivo em o qual tem que ter cuidado, tem que tratar de comprar ou comer um camarão fresco, de preferência, né? Sabendo que pode procriar, tem piscinas, se compra fresquinho, melhor ainda. Agora, quando o camarão não tem as condições adequadas de congelamento, que não é de alguém sério que está fazendo aquele camarão, trabalhando com aquele camarão, se pode causar algum problema estomacal de algumas pessoas e por isso alergia e esse tipo de coisa, né? Define para a gente aqui a diferença e para que as pessoas compreendam exatamente sobre esse universo do camarão. Os mais comuns são rosa, branco, sete barba. Correto. Esses nomes definiram há muitos anos atrás, né? Isso era quando se pescava o camarão em alto mar, né? Já depois que começou a fazer em cativeiro esses camarões, esses animais, o que predomina é o vanamei. Aqui em Brasil é o vanamei que se predomina, não há outra espécie. Eu diria que 90% do camarão que predomina na parte de cativeiro chama-se vanamei. Então, esse vanamei também, curiosamente, tem o apelido de camarão rosa,
também, né? Mas são todos os mesmos. Na verdade, são família, são primos e tá junto eles, né? Assim. Mas assim, como foi o seu primeiro contato com esse universo? Foi aonde? Como se deu? Bom, aqui em Pernambuco empreenderam um laboratório há muitos anos atrás que chamava Cibra, justamente aqui entre Porto de Galinhas e Maracaípe. Foi um dos primeiros laboratórios que surgiu aqui em Pernambuco, né? Chamava-se Cibra, depois passou a se chamar Tecmares, que teve sociedade com um grupo de Natal, também tinha uma Tecmares em Natal, né? Depois fizeram a Aqualider, que essa empresa esteve em Muro Alto, praticamente em Muro Alto, Maracaípe, foi o laboratório, né? Estou falando de laboratório. Posteriormente foi ampliando e foi crescendo outros laboratórios e o pessoal foi gostando do rubro, foi aprendendo, foi ganhando conhecimento e foi crescendo, né? Já depois, quando veio a primeira enfermidade, que foi a NI, esses laboratórios fecharam, né? Porque praticamente não sabia o que fazer com o problema da doença, não sabia técnica, não existia tanta tecnologia naquele momento. Então, algumas pessoas, alguns empresários desistiram aqui em Pernambuco, em o qual Bahia, Natal, Fortaleza, Paraíba persistiram e seguiram, e por isso hoje Natal e Fortaleza é um dos maiores produtores de camarão aqui do Brasil. Aqui na mesa, você está observando aqui o nosso mapa, a primeira vez que você vê o mapa do Nordeste, talvez assim, separado, não é? Queria que você apontasse aqui no mapa, se as pessoas quisessem hoje, eu estou interessado em investir pelo que você garantiu, o Jacaré garantiu que isso aí tá grana, isso aí vai, né? Então, se alguém quisesse ganhar uma experiência legal e querer entender melhor isso, ir lá assistir, ver de perto como é que tudo acontece, como tudo ocorre na criação desses viveiros, na manutenção deles, como é que se dá a comercialização, não é? Qual local aqui do mapa do Nordeste, já que o Nordeste é a grande potência da produção de camarão do Brasil, para que estado você apontaria e dizer aqui está a melhor escola? A melhor escola eu diria que estaria em Rio Grande do Norte e Fortaleza. Rio Grande do Norte seria... E Ceará. Ceará e Rio Grande do Norte. Tá. Rio Grande do Norte, qual seria o lugar exato? Eu diria que uma empresa interessante e pioneira seria uma empresa que a dona chama-se Ana Carolina. Foi uma das primeiras pessoas que trabalhou com genética em Brasil, né? Uma pessoa pioneira na área de cultivo de camarão aqui em Brasil, chama-se Ana Carolina, né? E ela está no Rio Grande do Norte? Eu creio que todavia está. Aonde? Natal? Em Natal. Em Natal, perto de, não sei se estou equivocado, perto de Areia Branca, não sei bem o nome da praia, não me lembro. Certo. E no Ceará? No Ceará, aí tem uma pessoa muito conhecida de nome que se chama Itamar Rocha, né, que é o presidente da ABCC. Tem muitas pessoas. Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Eu diria que a ABCC. ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Camarão. É uma empresa que aporta bastante conhecimento na área, tem bastante técnico, muito conhecimento. O Ceará seria Compescal, que é uma das empresas também pioneira, né, em Aracati. Está localizado em Aracati, perto de Canoa Quebrada. Está perto de Canoa Quebrada esse laboratório. Eles são um dos pioneiros, inclusive trabalhei nessa empresa, e é uma empresa muito renomada, de pessoas muito qualificadas nessa empresa. Por que colocaram o seu nome de Jacaré e não de Camarão? Porque você fica rosa. Tá bom. Na verdade, esse apelido me colocou um grande amigo que se chama Tadeu. Hoje trabalha na INVE, é um dos assessores, inclusive, da parte de alimentação de camarão da INVE, né? Uma empresa muito conhecida, multinacional também. E trabalhando na área, tinha uns reservatórios, aonde foi o primeiro processo de aprendizagem.
Então eu gostaria, como eu sou de praia também, eu gostaria de mergulhar, gostava de mergulhar. E aí me viram mergulhando e disseram, oh, parece um jacaré, passa muito tempo embaixo d'água, oh, saiu do outro lado, então ficou jacaré. E o interessante é que quando a primeira vez que saí do Brasil fui ao Equador, as pessoas perguntavam meu nome. Como é que tu te chama? Como é teu nome? Eu dizia, não, meu nome é Edmilson Lacerda. Eu dizia, Edmilson, que nome mais feio, mais difícil. Eu dizia, não, me chame de Jacaré. Ah, mais fácil, Jacaré. Ah, excelente. E aí sim ficou. Eu vi que era mais prático para não estar tentando que aprender meu nome e acabei passando esse nome para todo lado e aí ficou. Tanto aqui no Brasil como vários países aí afora. Eu teria dado dessas notícias que você merecia o nome de Camarão, por ser um especialista no assunto, não é? Até por ser o galego dos olhos azuis, o galego dos olhos. Filho da dona Elza, não é? Correto. Muito bem. Edmilson, agora você me conta uma história dessa que você atravessou o mundo, você que já rodou, nordestino que tem dado certo, o exemplo está aí com você. Você tem sido esse nordestino que tem mostrado que dá certo aonde vai. Conta aí um desafio, um momento, uma experiência complicada, mas que você superou aí nessa sua vida aí, buscando se firmar mundo afora no universo do camarão. Ok. Comigo passou uma experiência interessante, né? Eu recém-casado, tomei a decisão de sair do Brasil e tive a oportunidade de trabalhar em Venezuela, né? Para mim foi uma experiência dura, porque chegando lá, praticamente foi uma empresa que me dava a condição de estar bem dentro da empresa, só que não pagava o salário, e a perspectiva, na época, eu saí daqui por justamente uma situação financeira que não estava muito bem, buscando algo de melhoria, e acabei encontrando com uma empresa que me mentiu, né, que eu não vou citar o nome, porque é antiético, né, e acabou me enganando. Passei 6 meses nessa empresa sem receber um só salário, aonde a minha ex-esposa creia que inclusive eu tinha outra mulher, porque não mandava nada de dinheiro, não mandava nada interessante. E esse foi um desafio grande. Minha casa chegou a entrar leilão, meu carro praticamente que eu estava pagando naquele momento, né? O banco já queria quitar e foi uma situação difícil. Foi um ano muito pesado, muito complicado, até que eu tive, naquele tempo não tinha o celular, não tinha essa tecnologia, não tinha podcast para um chegar assim e contar essas coisas, né? E isso foi muito duro na minha vida. Eu insisti, batalhei, consegui outra oportunidade, onde fui para Guatemala, e aí me levantei e a coisa foi dando certo e foi pegando e saiu tudo bem, né? Saí desse poço, por dizer assim, mas foi uma situação muito difícil na época justamente de Hugo Chávez. Você não podia sair fora do país, é um país um pouco que joga duro, um país complicado, apesar de ter pessoas lindas, um país bonito, um país produtivo, mas infelizmente tinha dessas coisas, né? Esse foi, eu creio, um dos momentos mais difíceis da minha vida que eu passei, justamente quando eu estava começando minha carreira na área de cassinocultura. E olha foi uma dificuldade. E olha que foi assim, do que se tem notícia aqui fora, foi uma das últimas páginas felizes da Venezuela, porque, e você já vivenciou isso lá, dizem que de lá para cá a coisa só piorou por lá, né? Exatamente, isso faz muitos anos. Venezuela é um país muito bonito, quem quer conhecer, eu recomendaria que fora conhecer, porque é um país lindo, as pessoas são nobres também, tem pessoas de qualidade também, né? O ser humano qualificado também é muito bom, só que infelizmente está passando por um processo bem complicado. Eu não podia estar ali também porque estava me complicando a minha vida também, e por esse motivo eu creio que hoje em dia tem tanto imigrante, tanta gente saindo, né, do país por falta de oportunidade, inclusive dos empresários também, que vai perdendo o controle, as condições de manter o empregado, infelizmente, mas é um país muito bonito. E felizmente conheci um empresário que se chama
de Aquicultura Rincon, que foi a primeira empresa que teve em Guatemala e me deu a oportunidade, no Dom José Luiz Valdez. E passei um bom tempo lá e daí fui me recuperando. E tudo foi saindo muito bem, muito bonito. Foi uma bonita história em Guatemala. Você hoje é uma referência aí, não é, internacional nesse cuido, nesse fazer aí bem feito, não é, um nordestino que deu certo para esse mundo do camarão, né? É correto. Dizem que você nós teríamos aquela ideia do pé de coelho como da sorte, e no seu caso foi um camarão, uma cabeça de camarão. Foi. O camarão, tudo que eu tenho hoje, agradeço ao camarão, né? Ele me deu praticamente tudo. É muito bom. Eu gostaria que várias empresas aqui no Brasil investiram no camarão, porque falta isso, falta investimento do governo. Seria super interessante. Tem que entender também que daqui a um par de anos, o mundo está cada vez mais, a população está gigantesca. E vai chegar um tempo que vai faltar comida, vai faltar carne, vai faltar peixe, vai faltar camarão, vai faltar... Por isso mesmo é interessante que o governo invista nesse policultivo de tantas coisas interessantes que tem, e que o Brasil tem a capacidade, e que está estancado, que desenvolver esse processo de camarão, porque isso a futuro também seria um grande benefício, pensando a largo prazo, né? Assim, Sim. Bom, quais são os países que mais consomem camarão hoje no mundo? Um dos países que mais consome camarão no mundo é China. Chama-se China. China é um dos países que mais consome camarão no mundo. Eu diria que outros países é a Europa, né? Quando eu digo Europa, estou falando Itália, França, Alemanha, Suécia, Suíça, Irlanda, Portugal. Esses países se consomem bastante camarão. Inclusive, as exportações de camarão do mundo mais fortes vai para México, Europa e China, né? Ou seja, Ásia, né? Então esse é o maior consumo. Inclusive, quando eu cheguei a trabalhar com o chino dizia que a cultura deles, é interessante que a cultura deles, a primeira carne é camarão, é pescado e camarão. Depois é a carne de gado e outras coisas mais, né? No caso do Brasil não, é carne de gado, depois é o camarão. Isso porque também se faz um pouquinho mais caro o camarão. Mas imagine você, se tivermos a capacidade, porque temos a capacidade de produzir bastante camarão, esse preço iria abaixo e o brasileiro poderia estar comendo mais camarão, inclusive, do que carne, se pensar bem assim, né? Porque é possível fazer, qualquer pessoa pode fazer, e com as técnicas adequadas é possível tudo. Nesse universo do camarão, você contou aí uma história que foi ruim, um desafio, não é, um momento, não é, de dificuldade que você teve que superar, e como bom nordestino fez isso, superou. E uma história engraçada que você lembre aí nesse universo, nesse tempo todo. São quantos anos? São 20 anos, né? Já são 20 anos fora do Brasil, já, só trabalhando. Sim. Tem uma história engraçada para contar? Ok. Eu acho que uma engraçada é porque, às vezes, quando sai de Brasil, diz, não, o espanhol é muito fácil, né? O pessoal diz, o espanhol é fácil, não, que se parece muito com o português. E o problema não é que é difícil, tampouco não é tão complicado. O problema é que quando eles falam um pouco mais rápido que o brasileiro. Então, você que está aprendendo, você diz, o que foi que disse, o que foi que falou, não sei. Então, uma coisa interessante é que eu estava fazendo um trabalho no computador e tinha um rapaz assim do meu lado, aí eu disse, não sei aqui, rapaz, estou embaraçado aqui com esse problema. Eu disse. Então, salta de lado e começa a rir de mim, aí diz assim, eita, brasileiro, você é maricom, dizia, você é maricom, e eu digo, e por que eu sou maricom? Maricom é... Né? Não que eu tenho nada contra os maricones, tampouco. Pero, aí dizia você, aí eu dizia, não, por que está me chamando de maricom? Ele fez, não, é porque maricom aqui é quem está embaraçado, quem é a mulher grávida, dizia. Aí eu dizia, não, embaraçado em Brasil é quem não entende bem o que está fazendo, né? E para eles é quem está grávido, né?
Essas coisas assim, né? Ah, eu pedi uma coisa similar também com essa história aí. Foi. Ah, em Cuba, meu período lá em Cuba, eu fui a uma vivienda, Uma vivienda. né? Que são os pontos, as lojas, né? As tendas, né? As tendas, e fui locar um veículo. Obviamente, quando cheguei lá, eu digo, vou locar aqui o mesmo carro que é o meu no Brasil. Eu tinha um Mitsubishi na época, uma Pajero esportiva. Aí eu cheguei e falei, disse, qual carro? Aí tinha lá no catálogo, tinha uma Mitsubishi, uma Pajero, né? Eu falei, eu quero uma Pajero. Bom, eu não vou explicar aqui. É melhor não. Não vou explicar aqui. Eu nunca entendi como é que a Mitsubishi botou esse nome aqui no Brasil. Da Mitsubishi, o nome Pajero. Quando cheguei lá, o nome Pajero. E aí, os curiosos aí em casa procurem saber, não é, o que é. E aí, assim, o pessoal da faculdade, da Universidade de Havana, enfim, começaram a brincar comigo e perturbaram muitos dias essa coisa do Pajero. Do Pajero. Pajero. Pajero não, Pajero. Pajero. A gente sofre com isso, né? Sofre. Tem umas com umas palavrinhas assim que é interessante, né? Por exemplo, outra interessante que passou comigo é que a pessoa dizia assim, rapaz, eu vou lá na oficina. Aí eu fui seguir o rapaz até a oficina, ele foi onde estavam os mecânicos, né? Eu disse, oficina? Ele vai pegar no parafuso, vai pegar na chave de fenda e ele... Né? Ao contrário de Brasil, que isso aqui é uma oficina, né? E lá, a oficina, na verdade, ele chama taller mecânico, não? É de onde está os mecânicos, de onde há toda a manutenção das bombas, de tudo. Isso é a oficina deles. Já no caso, a oficina deles, o nome chama escritório. Ou seja, vamos no escritório, é uma loucura. Esse foi um desafio grande. Foi, né? Mas é bom, é bonito, é um bom aprendizado que aprende a viver muitas coisas, são culturas muito diferentes. Você conhece tantas coisas lindas também. Cheguei a conhecer as pirâmides maias, né? Que é outras culturas, outro tipo de comida. É muito interessante, é muito bonito. Centro-América é um país muito bonito. E como é que eles tratam os nordestinos brasileiros lá? O brasileiro, a primeira coisa que, quando se fala de brasileiro, é que crê que joga futebol, é craque de futebol. Pensa que jogou na seleção brasileira, ou no Flamengo, ou no Sport, no Náutico, no Santa Cruz. Pensa que já é jogador. Sinônimo de brasileiro lá fora, foi jogador ou joga bem, que não é assim também, né? Esse é um dos sinônimos. Mas o brasileiro tem um carisma, eles têm um carisma pelos brasileiros incrível, assim, trata muito bem, um carinho excepcional, muito, muito, muito bonito essa parte deles, assim, são muito amável, muito amáveis. E assim, um lugar que ficou para você inesquecível? Um lugar inesquecível para mim, Guatemala é interessante, é onde fizeram as pirâmides maias, né, assim, a cultura. E essas pirâmides é incrível, no meio do nada, uns grandes pontos e picos de pedra dentro de uma floresta. É impressionante. É uma coisa incrível. Inclusive eu me dei conta que os maias têm descendência china. Para quem não sabe, eu escutei, né? Os comentários e os estudiosos dizem que os maias têm descendência china, porque os primeiros chinos migraram para Guatemala, para Centro-América, por isso que eles têm os rasgos dos olhos um pouco puxadinho como o chino. Foi justamente por isso, segundo os estudiosos, né? O que é que tem lá que é parecido com o Nordeste? Bom, o que é parecido com o Nordeste... Clima, lugares... Não, clima. Eu diria que o clima. Um pouco, né? Assim, depende da época do ano. Porque tem época do ano que é pesado o clima. Ou seja, né? A diferença de Brasil é que Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem nada disso. Não tem temblor, como diz ele, né? Lá tem vulcões. Em Guatemala tem 18 vulcões, se eu não me equivoco. De vez em quando tá entrando em erupção vulcão. Tu tá olhando a lava, a fumacinha.
Aí onde, eita, tem alguém fumando ali em cima, mas sai na fumacinha do vulcão, um de longe, né? Porque ninguém está perto. E tem vulcões de água também, é muito bonito, é uma cultura completamente diferente de Brasil. Da comida nordestina, por esses países tantos que você já percorreu, né? Vamos tentar aqui lembrar alguns desses países por onde você foi. Hoje você está na Guatemala, mas esteve antes na Venezuela, teve em Honduras. Honduras também, Nicarágua. Nicarágua, que mais? Uhum. Honduras, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Guatemala, Equador. Praticamente Centro-América e outros países vizinhos. Se você tivesse que chegar lá fora e dizer, não pode faltar uma comida da culinária do Nordeste, que comida você gostaria que tivesse vendendo lá fora? Eu gostaria que tivesse lá fora o cuscuz. Cuscuz. O cuscuz. Lá é interessante que o cuscuz deles chama um que se chama tortilha, que é uma farinha de milho, um milho branco, que eles fazem como uma tapioca. E esse é o complemento da comida deles. Eles mesclam, digamos, essa tortilha com a comida para dar sabor e comem, né? Ou seja, isso para eles eu penso que é o cuscuz da gente. Lá não tem cuscuz. Isso me faz falta lá. O cuscuz. Muito. O famoso cuscuz. Edmilson Jacaré, o nosso camarão. Estamos chegando ao final, quero agradecer a você, parabenizar. Obrigado. Você é a prova que o nordestino dá certo aqui e em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Você nos representa bem pelo tudo profissional que você é, pela sua competência. Você que já atuou em multinacionais, que hoje tem a sua própria empresa, que assessora uma grande... Qual é o nome da empresa que você está hoje? A empresa atualmente que estou assessorando chama-se Mayasal. É uma empresa muito grande, com a capacidade de produzir 2 milhões e 500 mil até 3 milhões de porlava, né? É um dos grupos mais fortes de Guatemala atualmente, né? Eles são dos maiores produtores de Guatemala. Eu diria que tem 50% da produção de Guatemala, ou talvez um pouquinho mais. Eu diria da parte deles, da empresa deles, né? Agora, quando se fala em venda de lava e todo, essa empresa vende a 80% de Guatemala, esse laboratório faz a venda. Então, atualmente estou dando assessoria na parte genética com eles, né? Passando algumas técnicas ao pessoal de lá e está indo muito bem. Mas isso você já faz hoje pela sua empresa, né? A Maduração JC. JC, correto. Então, através da Maturação JC, que em espanhol chama Maduração JC, estou apoiando as outras empresas, né? Para qualquer contratação, qualquer convite, estou disponível, né? Estou disponível. Para que você não sinta saudade quando você estiver do outro lado do mundo, por aí afora, mundo afora, como nordestino, eu vou lhe dar aqui um presente. Existe uma personagem da cultura do povo nordestino, para que você nunca esqueça, que é o caixeiro viajante. É correto. O caixeiro viajante, ele na caixa dele, naquilo que ele leva produtos do Nordeste. Aqui foi perpetuado personagem da literatura, não é? E nós temos aqui um caixeiro viajante, que ficou eternizado para nós, mas era um artesão, chamado Kiko. E o Kiko, o caixeiro viajante aqui oficial, ele presenteia todo mundo que aqui vem. O Kiko deixou para você essa sua última obra, a última obra que ele deixou como artesão, está aqui nessa caixa, caixeiro viajante. Você pode pegar aí, abrir e veja o que ele deixou para você com sabores e coisas do Nordeste. Oi, perto. É complicado, né? É complicado porque Kiko é meu irmão. Não tenho nem palavra, né? Faleceu faz poucos dias e é muito interessante receber
esse brinde e vou guardar de todo o coração. Muito obrigado. Abra a caixa para você ver quais são os itens que ele deixou, foi tudo escolhido por ele, o que ele entendia que devia estar a quem viesse aqui. Não, tá lindo. Tinha bom gosto mesmo. Sim, sim. Ó, televisãozinha. Para você que assistiu no orquestra, seu escritório aí, Obrigado. tem bolo de rolo e rapadura que ele deixou para você. Já vi, tem aqui, né? O famoso bolo de rolo. Tá bonito. Sim. Obrigado e desculpe aí por esse momento aí que passei aqui agora, porque foi muito forte. Viu? Gratidão a você. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado. E vamos embora, nordestino cuidando do mundo. É isso aí. Bola pra frente, né? A vida segue. E assim vamos chegando ao final deste nosso encontro, em que ouvimos aqui mais um nordestino que deu certo. E que está fazendo dar certo mundo afora. Ele, especialista, Edmilson Jacaré, pernambucano, nordestino, sim senhor. Hoje, um dos mais procurados mundo afora para oferecer tecnologia e compreensão sobre o camarão. Uma coisa que está mexendo com a economia do mundo todo e que faz do Nordeste uma potência nacional por produzir 99,7% de todo o camarão produzido no Brasil. Chegando a esse final e em homenagem ao Jacaré, Obrigado. dizer, assim como o poeta: estou sozinho no mundo como se estivesse no deserto. As horas passando erradas, minutos passando certos, estou perto de quem está longe e estou longe de quem está perto. Gratidão, em té. Isso aí. Oxente. Ave Maria. Nordeste! Ai, égua. Ô, mas não me diga. Olha.